a gente vai entender um pouco sobre os impactos dessas votações orçamentárias, né, com o consultor da GO Associados, o Murilo Viana, que já está aqui comigo. Murilo, muito bom dia para você, que bom ter você aqui no CNN Money. Acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui no CNN Morning Call. Muito obrigada pela companhia, para a gente falar sobre um tema tão importante que é esse orçamento de 2025. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Murilo, bom, primeiro de tudo eu quero entender alguns impactos já de algumas medidas desse orçamento, né? Qual que seria ou qual que será o impacto dessa exclusão da exigência de perseguir o centro da meta fiscal até outubro na capacidade do governo de realizar novos gastos em 2025? Lembrando que a gente teve essa definição de meta com um teto e que desde o princípio a meta em si ficou para trás e o teto passou a ser o consolidado na situação. Então, qual que é a avaliação que você faz dessa mudança agora nesse orçamento, Murilo? Vale lembrar que o arcabouço fiscal ele estabelece a meta, né? Que é definida, o valor da meta é definido pela LDO, mas o arcabouço estabelece aquela banda de tolerâncias de 0,25 pontos percentuais ali do PIB relacionado a esse alvo da meta fiscal. O que o senador inicialmente tentou colocar é que o governo deveria perseguir o centro da meta. Em 2024, nós vimos que o governo, por motivos diversos relacionados às dificuldades de cumprir ali o equilíbrio fiscal, chegar no resultado zero, o governo acabou mirando na banda inferior do 0,25 negativo, em relação a 0,25 ponto percentual do PIB negativo, né? A banda inferior em relação à meta. Então, naturalmente, caso o governo se o governo tivesse que mirar o centro da meta, o governo teria que fazer um esforço fiscal adicional aí dos 0,25 pontos do PIB. Mas vale lembrar que o governo já enfrenta e vai enfrentar, na verdade, uma dificuldade extremamente elevada de ficar mesmo na banda inferior da meta fiscal já em 2025, uma vez que o cenário de receitas previstas ali no projeto de lei orçamentário ele tá superestimado e do ponto de vista das despesas tem um cenário superestimado, ou seja, as despesas vão ser maior do que estão ali sendo previsto pelo governo e as receitas tendem a ser significativamente menor do que o previsto pelo governo. Adicional a isso, nós temos um cenário de deterioração das condições macroeconômicas que deve reverberar, por exemplo, o aumento de juros bastante substancial por parte do Banco Central, deve impactar a atividade econômica e geração de receita do governo em 2025. E a isso também nós temos a dificuldade de aprovação do chamado pacote fiscal em sua plenitude. Então, o pacote já foi enviado para o Congresso Nacional numa potência menor do que aquilo desejado pelo mercado e há indicativo de que será desidratado pelo Congresso Nacional e, portanto, o efeito final sobre as contas públicas já em 2025 tende a ser ainda menores do que aquilo previsto inicialmente pelo governo. Então, Murilo, você acha que esses argumentos que foram usados pelo senador Confúcio para poder recuar nessa emenda que obrigava a mirar no centro fiscal da meta foi o mais sensato nesse momento? Olha, é o mais sensato dado as condições de contorno. O efeito, tendo em vista já a necessidade do esforço fiscal que vai ter que ser feito em 2025 e a falta de previsão de como vai ser feito esse esforço fiscal, e um cenário também, obviamente, de grande instabilidade particularmente das últimas semanas em relação ao dólar, em vista do ambiente fiscal, eu acredito que foi ali, não é, obviamente, desejável ficar operando na meta inferior, né, do arcabouço fiscal, mas foi uma sensato dado as condições de contorno em que haveria um adicional de risco aí que poderia forçar ainda mais o governo a tentar modificar a meta fiscal ao longo da execução do orçamento e gerar todos os ruídos que isso acaba provocando nos mercados, nos preços e, portanto, na condução da política macroeconômica de uma forma geral. Eu acabei de trazer aqui, antes da gente começar o nosso papo, né, algumas outras medidas que foram apresentadas, que é a antecipação de pagamento de precatórios, né, e da ajuda ao Rio Grande do Sul.
E aqui, eu não quero discutir jamais o mérito da necessidade realmente disso, mas várias exceções, né, por necessidade realmente de catástrofes e tudo mais, trazem, no fim, uma preocupação porque a conta chega uma hora ou outra, né? Ou seja, de novo, não é discutindo o mérito da questão, da necessidade da ajuda nesse momento, mas é do impacto disso, principalmente na projeção da dívida pública. E nessa situação, foi, então, levada ali uma MP para trazer antecipação de pagamentos e precatórios para essa ajuda no Rio Grande do Sul e eu queria entender o impacto disso no orçamento nesse momento, lembrando que a gente já mantém uma trajetória de dívida bem preocupante, né, Murilo? Esse é um ponto bastante relevante que tem gerado apreensão por parte do mercado, porque não basta cumprir o arcabouço fiscal. A realidade é essa, o arcabouço, uma âncora fiscal, ela existe para poder gerar, digamos assim, uma ancoragem por parte dos agentes de mercado em relação à confiança da gestão da política fiscal e entre os principais pontos, sobretudo no ambiente onde tem um déficit persistente, como é o caso do Brasil, de ter uma previsibilidade quanto à solvência da dívida pública no médio e no longo prazo. Quando a gente vê essas questões dos precatórios, por exemplo, até para uma decisão do STF relacionada até 2026, ali no bojo das discussões do julgamento em relação à PEC dos precatórios feito no governo anterior, o governo atual conseguiu possibilitar com que parte expressiva dos precatórios sejam pagos por fora da meta fiscal, ou seja, sem impactar os resultados apurados para o alcance da meta fiscal. Isso não significa que deixe de impactar a dívida pública como um todo e o próprio resultado primário, digamos assim, um resultado primário oficial, não aquele resultado primário apurado para efeitos de cumprimento da meta fiscal. Então, para o ano que vem, só para ter uma visão, são mais de 40 bilhões em precatórios que o governo vai poder pagar sem afetar a meta fiscal. Além disso, nós temos aí uma incerteza em relação à capacidade de continuar pagando os precatórios nos próximos anos, já que não está claro que os precatórios vão cair para um nível muito baixo, digamos assim, né? Então, existe uma perspectiva, uma desconfiança que os precatórios vão continuar em patamar elevado nos próximos anos, pressionando, a partir de 2026, os próprios resultados do arcabouço fiscal. Somado a isso, nós temos uma questão, obviamente, da emergência climática, que impacta as contas do governo. Como você bem pontuou, é uma emergência, é preciso fazer frente com urgência, mas também tem um impacto fiscal relevante. Então, o governo tem que dosar e avaliar a melhor forma de atender, obviamente, uma situação de emergência num contexto de administração da política fiscal. E vale pontuar, por fim, também, que tem a discussão da própria reforma tributária. A reforma tributária criou ali fundos de desenvolvimento regional, criou fundos de compensação de benefícios fiscais que já devem ser compostos a partir do ano que vem, que não estão previstos na lei, no projeto de lei orçamentário, que, portanto, também acaba tendo que ser olhado com lupa, porque impacta, obviamente, as contas públicas num patamar bastante expressivo, né? Uhum. Murilo, eu também queria entender um pouco do teu ponto de vista em relação a essa questão das liberações de emendas parlamentares pelo Planalto. Isso porque a gente já viu uma influência sobre as negociações entre o Executivo e o Legislativo durante a tramitação da LOA. Agora existe, né, riscos, inclusive, porque a gente já teve o relator falando do orçamento ser concluído somente em 2025. E essa moeda de troca em relação a essas emendas parlamentares sendo utilizadas nesse momento. E a gente tem uma semana aqui já correndo, né, o tempo curtíssimo nesse momento. Então, qual que é a avaliação que você faz dessa moeda de troca, dessa relação agora entre Planalto e também parlamentares para poder conseguir destravar algo tão essencial que é o orçamento do governo federal? Esse ponto também é super relevante. Nos últimos anos, o Congresso tem expandido de forma bastante relevante o seu peso dentro da definição do orçamento e, na verdade, da condução da política no seu aspecto mais geral. Vai além da questão das emendas, então, o próprio fortalecimento das emendas impositivas a partir de 2015, as emendas individuais, as emendas de bancada, depois o próprio surgimento ali do orçamento secreto das emendas de relator, que depois foram
consideradas irregular, inconstitucional pelo STF, e as formas como o Congresso tem tentado contornar essa imposição por parte do Supremo Tribunal Federal e até mesmo por pressão do Executivo, tem demonstrado uma força muito elevada por parte do Congresso Nacional, que se soma a um ambiente ali, obviamente, de divisão política bastante expressiva e que tem encurralado o Poder Executivo na definição da sua gestão política mais geral e também da condução da política fiscal. Para o ano que vem, a estimativa é de mais de 50 bilhões de reais em emendas. O problema dessas emendas, em grande parte, é que não existe o mínimo da transparência, da rastreabilidade e da avaliação de eficiência por parte dessas emendas. A gente está tratando de um valor significativamente elevado e que existe todos os contornos ali de que está sendo, em grande parte, mal utilizado. Vale lembrar que, por ser uma atividade parlamentar, o parlamentar, quando quem olha de fora, pensa, o parlamentar ele quer visibilidade do dinheiro que ele está utilizando para poder receber os votos depois. Algo está muito estranho quando se busca, de toda forma, não mostrar que é o padrinho daquela emenda. Então, existe um problema de raciocínio da lógica de funcionamento, do bom funcionamento do sistema a priori já, né? E 50 bilhões é muito dinheiro. E do ponto de vista político, ao ter essa autonomia muito grande na utilização dessas emendas parlamentares, obviamente os parlamentares passam a depender menos da benevolência do Poder Executivo, para poder destinar verbas, programas e atender os seus padrinhos políticos locais. Então, desse ponto de vista, os parlamentares ganham uma independência muito grande em relação ao Executivo e que, obviamente, coloca em xeque o mal, bem funcionamento do antigo regime que tem no Brasil, do presidencialismo de coalizão, que era a forma como se viabilizava o funcionamento das relações entre executivo e legislativo ao longo das últimas décadas. Então, isso tudo está sendo colocado à prova e, obviamente, gera bastante ruído e, portanto, gera também bastantes problemas do ponto de vista político e, portanto, também na condução da política fiscal, da política econômica. Perfeito, Murilo. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o consultor da GO Associados, Murilo Viana. Sempre muito bom ter você aqui na nossa programação. Murilo, um ótimo dia para você e um ótimo restinho de semana. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais, Murilo.